Olá! Oi! Eu sou a Andréia. Eu sou o Ivanir. Eu sou a Maria Clara. E você está conosco no Pé na Página! Bem-vindos! Estamos aqui hoje para dividir com vocês a nossa tag de carnaval, que se chama Cancelar o Carnaval! A gente sabe que com as atuais circunstâncias, o carnaval esse ano vai acontecer de uma forma bem diferente do que normalmente é, né? Por isso nós criamos então uma tag, que é um joguinho de perguntas e respostas, que nós relacionamos a coisas que acontecem no carnaval e escolhemos um livro para representar esse fato que acontece no carnaval. Isso. Né? Essa é uma tag que a Andréia escreveu, então é uma tag original. E quem quiser brincar com a gente, fica à vontade, também coloca nos comentários e vamos brincar junto. E não se esquece, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que todo mundo conheça também essa tag bem legal que vocês vão ver agora. Uhul! Uhul! Faça uhul! Primeiro tópico da nossa tag: Trio Elétrico na Garagem. Um livro que tinha tudo para ser o favoritável, mas que não rolou. Esse primeiro tópico, ele fala daquele livro que a gente tava amando, mas aconteceu umas coisas assim e não rolou. Para esse primeiro tópico, eu peguei o livro Vera Cruz e o Espelho Sagrado, do Alan Silva. É um livro brasileiro, ele é um livro ambientado no universo de Percy Jackson, que a gente ama. É um livro muito legal, o começo dele é muito bacana porque é algo bem parecido e lembra muito Percy Jackson. Lembra muito o começo, como a protagonista ela se acha dentro desse universo, como ela se descobre pertencente a esse universo. Muito bacana. Só que da metade do livro pra frente, lá nos finalmente do livro, a gente achou um tanto quanto rápido demais. André também leu esse livro e a gente achou que poderia ter se desenvolvido melhor. As coisas aconteceram muito rápido. A grande batalha final aconteceu muito rápida e se resolveu muito rapidamente. A gente achou que poderia ter sido mais bem trabalhado ou rendesse mais uma continuação, um outro livro talvez. Sim, é um livro que dá vontade de você saber mais. Por isso que ele quebrou o nosso coração. Isso. Porque a gente tava muito ansioso pelo que ia acontecer e de repente foi assim, puf, acabou. Se resolveu tudo muito rápido, né? Então, pra mim, tá esse livro aí. Temos uma jogadora de futebol no nosso meio. Acabaram de ver, né? Eu escolhi pra esse item o curioso caso de Benjamin Button, que inspirou um filme muito conhecido, né? Um filme de algumas décadas aí atrás, um filme que ficou muito conhecido, muito famoso, que muitas pessoas gostaram, que é a história de uma criança que nasce idosa e conforme vai passando o tempo, ela vai rejuvenescendo. É um livro, tanto o livro quanto o filme falam por essa busca, né? Retratam essa busca de você querer ser cada dia mais jovem, ficar mais bonito, ficar melhor, e acaba que dentro da gente isso não se reflete, porque a gente acaba envelhecendo e amadurecendo. O que me fez não gostar do livro? Eu gostei do filme, mas no livro as relações entre as pessoas são muito superficiais. As relações para mim não foram desenvolvidas. Ficou algo muito impessoal, ficou algo muito solto. Relacionamentos. Para mim o que pecou nesse livro foram os relacionamentos muito mal construídos, ou eram para ser assim mesmo, não sei, mas eu li e fiquei triste no final, porque eu sempre acho que o livro é melhor que o filme, e nesse caso o filme me trouxe mais coisas do que o livro. Então era tudo para ser favoritado, mas também não rolou. Item número 2. Uma Viagem Cancelada. Um livro que fala de um lugar que você gostaria de conhecer, mas não dá. E pro item 2 da nossa tag, eu escolhi O Vale do Arco-Íris, de Lucy Maud Montgomery, a mesma autora de Anne de Green Gables, que é muito famoso aí, né? Esse aqui é um dos livros da série, e ele conta um pouquinho da história dos filhos da Anne, ela já é casada. São os filhos da Anne vivendo nesse lugar mágico que é o Vale do Arco-Íris. É uma série que eu li quase toda ali, falta só crônicas e poemas para terminar de ler. E todos os
outros livros da série, eles têm uma paisagem muito linda. A história se passa na cidade fictícia de Avonlea, que fica na Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. E é uma paisagem de montanhas, de praias, de vales, de florestas, e é uma paisagem muito linda. É um lugar assim que realmente, se desse para conhecer, eu queria, né? Mas não dá. Para este item, eu escolhi... Segura o livro, papai, ó. Eu escolhi esse livro aqui, Um Encontro de Sombras, Davi Schwab. Este é um livro de ficção, ele se passa na cidade de Londres, mas não apenas a nossa Londres. Aqui existem algumas outras Londres, a vermelha, a cinza, a branca. E essas Londres, elas são meio que interligadas, e aqui tem o personagem que consegue viajar entre esses mundos. Eu escolhi ele justamente por causa de Londres. Londres é uma cidade que a gente pensa nela, pensa nos pontos turísticos e dá vontade de conhecer. E eu tenho vontade de conhecer, sim. Então eu peguei ele para simbolizar essa viagem que a gente não pode fazer nesse momento. Neste carnaval, né? Até parece que a gente ia, né? Sonhar não é impossível, né? Mas é um livro muito legal, vale a pena a viagem pela história. Vale a pena conhecer a história. Terceiro item da nossa tag. Vou ter que trabalhar. É para falar de um livro que tenha a descoberta profissional como foco ou um livro que deu muito trabalho para ser lido. Temos duas opções dessa vez. A minha opção foi Este Belo Calhamaço. Ele se chama O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Ele é um livro muito legal, mas ele me deu muito trabalho, porque é uma leitura densa. É uma história cheia de detalhes, com um universo e um mundo todo próprio. História muito boa, mas que deu trabalho sim. Nesse livro a gente vai acompanhar a jornada de Coach, que é o proprietário de uma caverna chamada Marco do Percurso. E certo dia chega um escrivão, digamos assim, um contador de histórias, que escreve e coleciona histórias. E ele vai querer conhecer a história do Coach, que é o dono da Marco do Percurso. Porque ele já sabe que por trás do simples dono da taverna existe um grande mago, um grande herói, uma grande personalidade deste mundo aqui. E aos poucos ele vai contando a sua história. Ele vai lá, conta um pouquinho da história e vai todo dia assim, cada dia contando um pouquinho mais da história dele, desde quando pequenininho, quando ele começou nessa aventura de ir em busca do conhecimento, ir em busca de quem matou a sua família, ir em busca de justiça. Ele continua, tem mais... a continuação, não é um livro único, faz parte de uma série. Muito bom, mas me deu um trabalho. Estamos aqui novamente depois de uma pequena pausa. Estamos vivenciando um processo de desfraude aqui em casa, então tivemos que dar uma pausinha aí para um momentinho de higiene. Estamos de volta. Quanto ao meu livro nesse item, eu escolhi um livro que seja doce. Um livro brasileiro, Sara Fidelis, conta a história de uma jovem que tem um filho de 5 anos que passou por situações bem difíceis e foi transferida do seu trabalho para uma nova cidade, e nessa cidade ela precisa encontrar rapidamente um lugar para morar, e ela acaba encontrando esse lugar dividindo uma casa com o protagonista da nossa história. Eles têm uma relação difícil no começo, até porque um não era quem o outro estava esperando, mas aos poucos eles vão se descobrindo, vão se conhecendo, vão mostrando quem são e acabam então um transformando a vida do outro. Ela tem um grande sonho, que é o sonho de abrir uma doceria. Ela ama fazer receitas, ela sempre quis fazer isso, mas ela vê esse sonho cada vez mais longe frente às dificuldades que ela vem enfrentando na vida dela. Então é um livro que fala muito do lado profissional de ambos, porque ele também tem um trabalho importante, ele é psicólogo, e ele também, em função do seu trabalho, acaba ajudando várias pessoas no decorrer do livro. Uma história bem bacana, bem legal. Quarto item, Não Vai Ter Desfile na TV. Um livro que manteve você acordado a madrugada toda. O livro que eu escolhi para esse item se chama Todo Dia, Mesma Noite. Não tem nada a ver com carnaval, tem a ver com o incêndio da Boate Kiss. Esse livro é um documentário que traz a história real de várias famílias que passaram pelo incêndio. Esse incêndio aconteceu em 2013 na cidade de Santa Maria. Mais de 200 jovens morreram em função desse incêndio. Muitas leis foram mudadas no quesito de segurança.
em função desse incêndio, e esse livro traz então essa realidade vivida, né? Traz o dia a dia daquelas pessoas antes de acontecer, durante o acontecimento, depois que aconteceu, o sofrimento, a tristeza, como a sociedade encarou, como as pessoas passaram a ver os sobreviventes, os traumas carregados. Então é um livro que realmente eu não consegui dormir até terminar de ler, porque aquela angústia que vai crescendo dentro da gente, por saber que foi um sofrimento real que aquelas pessoas passaram e continuam passando, porque algo assim não se esquece tão facilmente. Eu escolhi o livro Um Estranho Sonhador. Este livro é um livro que me deixou acordado no sentido que eu não conseguia parar de ler, porque é uma escrita leve, uma escrita fácil, e uma história envolvente, uma história gostosa. Então realmente eu conseguia mais parar de ler. Eu não sou de ficar madrugada, acordado igual a Andréia fica, mas ele me manteve pregado na história por um bom tempo. É a história do Laszlo. Ele é chamado de Laszlo o Sonhador, justamente por causa disso. Ele vive, digamos que no mundo da lua. Ele é ficcionado por uma história, por uma lenda antiga, de uma cidade antiga que simplesmente desapareceu da história, só que ainda existem vestígios e resquícios dessa cidade. Existem documentos, existem livros antigos que ninguém mais usa, que ninguém mais vê, que ninguém mais lê, mas que ele faz as suas pesquisas para conseguir descobrir essa cidade. Até o ponto que ele consegue, através disso, dar uma guinada total na sua vida e conseguir perseguir os seus sonhos. É um livro bem bacana, de uma escrita muito envolvente que realmente te prende. E agora eu tô lendo agora o segundo volume, que é A Musa dos Pesadelos. Tá bem legal. Quinto item, A Praia Tá Lotada. Um livro que seja de uma pessoa que tenha muitos livros publicados. Para este item, eu escolhi este livro aqui. Este livro, ele pertence à Crônica dos Kane e é A Pirâmide Vermelha. É o primeiro livro da série da Crônica dos Kane. É um livro de Rick Riordan, que tem muitos outros livros. Eu escolhi esse daqui porque esse daqui, ele nos tirou, digamos assim, daquele mundo do Percy Jackson. Porque tudo que a gente tinha lido ainda do Rick Riordan tinha a ver com o Percy Jackson. Isso daqui nos trouxe uma nova perspectiva. Ele partiu do mesmo princípio dos livros do Percy Jackson, mitologia, só que colocou uma nova perspectiva. Ele trouxe a mitologia egípcia. Neste livro aqui, a gente vai acompanhar os irmãos Kane, que eles também vão se descobrindo neste novo universo que eles pertencem. Eles vão ser perseguidos, eles vão ser desafiados e eles vão descobrir novas amizades e novas possibilidades de enxergar o mundo. O grande vilão se apresenta nesse livro aqui, mas ele se apresenta de forma sutil. Ele vai evoluindo até chegar no desfecho, que é no terceiro livro. Ele conta a história deles a partir de fitas. Essas fitas são deixadas para que outras pessoas encontrem e acabam escutando. Então, esse livro parte do princípio de que essas fitas foram encontradas e essas fitas contêm a narração da história que eles viveram. O que aconteceu, como aconteceu, e vai sendo narrado o que acontece na vida deles dentro deste novo universo. E para esse quinto item da nossa tag, eu escolhi o livro Um Caminho para a Liberdade, de Jojo Moyes, né? Que tem vários romances lindos, profundos escritos. Esse aqui virou um dos meus livros favoritos dela. É um livro que se passa em 1930 e tem 5 mulheres que naquela época deveriam se preparar para casar, ter filhos e cuidar do lar, que acabam se descobrindo trabalhando em uma biblioteca de uma pequena cidade no meio das montanhas, gelada, e elas acabam indo até a casa das pessoas oferecendo livros para essas pessoas. Elas trabalham nessa biblioteca e isso acaba mudando a vida delas e a vida das pessoas em torno delas. E o livro trata um pouco desse preconceito que essas mulheres viveram por ter a sua vida dedicada não ao tradicional esperado para a época, mas uma vida dedicada à leitura, aos livros, à oportunidade de oferecer literatura, cultura para outras pessoas também. É uma história verdadeira, né? Inspirada em uma história real. Um livro muito gostoso de ler também. Sexto, Vou Dormir o Dia Todo. Um livro que te deu sono.
Para este item, eu escolhi este livro aqui. Este livro é o Pegasus e o Fogo do Olimpo. Então este livro aqui vai contar a história do Pegasus. Pegasus pertence à mitologia, ele é um cavalo alado e aconteceu na história aqui que o Olimpo foi atacado. E nesse ataque o Pegasus conseguiu fugir. E nessa confusão que aconteceu ele acabou caindo, atingido por um raio, sobre o terraço do prédio da nossa protagonista, a Emily. A partir disso daqui, ele e ela vão se envolver em várias aventuras dentro da história para conseguir salvar o Olimpo. Eu lembro faz muito tempo que eu li esse livro aqui. Eu lembro que eu li o primeiro e comecei a ler o segundo. Só que a história estava muito enrolada também, eu não estava conseguindo engatar na escrita da história e acabei abandonando. Então eu escolhi esse para esse item por eu ter abandonado a história, justamente por não ter conseguido me encaixar ali direito na história. E o livro que me deu sono se chama A Corte do Ar. É um livro que tem uma história interessante, inclusive. Estávamos eu e o Evonir numa livraria, ele andando para um lado, eu andando para o outro. De repente ele começa a falar com uma pessoa, e essa pessoa não era eu, era um homem alto, grande, forte, barbado, e ele disse, amor. E o homem, opa, eu acho que você se enganou. E o Evonir chamou o homem de amor. Muito bem, quando eu chego lá, perto dos dois, estava no maior papo, daí eu me apresento, né? Ah, então é você que é o amor, fiquei sabendo da história. E o homem estava olhando este livro e falou para Evonir e para mim que este livro é maravilhoso, que esse livro era top do momento, que esse livro era uau! E aí, nós dois estávamos lá procurando próximas leituras, acabamos comprando A Corte do Ar. Evonir até hoje não tentou ler. Eu comecei, me deu tanto sono, que eu parei na página 225, não voltei, não pretendo voltar. Esse livro é de um universo steampunk. Ele trata de uma garota que mora num orfanato, mas que sai do orfanato para trabalhar e depois volta. Numa dessas voltas, ela descobre que todos os seus amigos estão mortos no orfanato. Ela foge, acaba encontrando com outro garoto que foi acusado de ter assassinado seu tio. De repente, eles se deparam com um agente do governo que fala para eles que eles são muito importantes e eles precisam se esconder. E eles então fogem e correm para um lado e correm para o outro, e correm para um lado e correm para o outro, e correm para um lado e correm para o outro. E eles correm para tantos lados que me deu sono. E eu abandonei a leitura e eu não tenho vontade de voltar. É um livro lindo, a capa dele é maravilhosa, cheia de efeitos, olha, é uma capa toda lindona, mas eu não pretendo voltar. E o último item da nossa tag, o 7º item é hora de se proteger. Um livro onde a família tem um papel importante. Para este item, eu escolhi o livro Volte para Mim, da Paola Alexandra. É um livro, um romance de época que eu li ano passado, que eu gostei muito, foi um livro muito bonito, que tem uma história familiar muito bonita. A história vai se desenvolvendo e a trama gira em torno dela conseguir reconquistar também a sua família que estava despedaçada. A irmã tinha saído, estava morando isolada, o pai só ficava longe de casa, viajando o tempo todo. Então a história tem isso de reconstruir a família, de reatar os laços, e é muito bonito. Este livro eu ouvi ele em audiobook e foi um livro muito emocionante. Tanto foi que quando chegou numa parte bem específica ali, enquanto ela estava ali se reconciliando com o pai no meio da noite, foi uma cena muito emocionante. Eu estava ouvindo essa parte no mercado fazendo compras e eu estava lá me segurando. Mas é uma história muito linda, muito bonita, que vale a pena conhecer também. Volte para Mim, da Paola Alexandra. Escolhi também um livro nacional para este item, que é o livro Lágrimas de Amor e Café, de Babi Assete, que é um livro que também me fez chorar. É uma história linda e uma história triste de uma jovem que se casa para poder ajudar o seu pai e sua irmã, que são muito pobres, e ela então aceita uma proposta de casamento, achando que estava se casando com um príncipe, porque ela foi enganada, né? Não um príncipe no sentido real da palavra, mas um príncipe no cuidado, no carinho, no amor com que ela foi conquistada, com que ela recebeu a proposta. Embarcam então na Itália e ela então descobre, chegando no Brasil, que o homem com quem ela casou não é nada do que ela esperava. Ela fica desesperada para retomar sua vida, para rever sua família,
e acaba que ela não consegue mais fazer isso por causa das maldades do nosso vilão da história. Ela acaba encontrando um grande amor no meio de tudo isso, e o foco dela é reencontrar a família. Será que a minha família está bem? Será que ele cumpriu o prometido? Será que, como ele me trata tão mal, ele está fazendo o que ele falou que ia fazer a minha família? Então é um livro muito gostoso. Chorei, chorei, chorei. Lindo, 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 lindo. E é isso aí. Esperamos muito que no ano que vem a gente possa ter uma tag de carnaval feliz, linda, animada, que a gente possa estar junto novamente, que a gente possa curtir, que o nosso trio vá pra rua, né? Que esse carnaval chegue logo. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, compartilha e tchau!